Pá. Fala galera, sejam bem-vindos. Hoje tem polêmica, hein? Hoje tem, papai. Gabriel Pagotti, bom? Como é que você tá, man? Constância Jacobi. Esperando o Daz entrar aí, que a gente pode começar. Fala, Rosângela. Bora, Renatão. Bora, Sardinhas. Esperando a galera entrar também, aos poucos. Hoje foi um dia atípico, né? Na bolsa, porra. Acho que essa semana foi meio surpreendente para muitas pessoas. Com certeza não. As pessoas não esperavam uma reviravolta tão grande assim, não, tão rápido. Eu com certeza não esperava. Recomendo esse perfil não, viu, Pagote? Acho que o propósito desse perfil aí é outro. Fala, Zanuto. Salve. Salve, salve. Pois é, velho. O Hulk, tu viu? Bolsonaro quieto, né? Um tempinho, aí o Hulk pode sair do armário. Uma semana sem nenhuma. Sem nada polêmico. Já ficou mais tranquilo. Viagem Hemologia, fiquei com medo de aportar. Ah, o cara aí. Chegou, deu as caras. Já vou chamar. Opa! Salam aleikum! Ô, Sardinha, Tava. tá tudo de boas aí? Cadê o seu protetor bucal? Caraca, mano, esqueci. Eu vou ter que tomar na cara de mesmo. Não vai ter jeito, velho. Tô Mas zoando, tô pega zoando. leve aí, pô. Tu trouxe Você é as louco? luvas? Lógico que Tu não, trouxe a pô. luvinha? Hã? Tu trouxe a Luvinha luvinha aqui, pra luvinha, bater aqui mais fraco? é igual o UFC, os primeiros que era só sem luva, o bagulho era só na mão mesmo. Pô, aí tu vai acabar com a minha cabeça, velho. Como é que eu vou Você é conseguir louco? investir assim? Aí Não, é aqui, foda. aqui é paz, pô. Sabia que aqui na Arábia, cara, eu nunca vi uma briga? Nunca vi uma briga. Aqui o pessoal Sério mesmo? é meio que cultural, que eles têm, da religião mesmo, que ele tem esse respeito, que você não pode relar numa outra pessoa, né? Então, assim, eu já vi discussão, mas eu nunca vi, tipo, agressão mesmo. Então, assim, é uma coisa bem interessante que acontece aqui na Arábia, que eu nunca vi uma porrada, velho, nem no trânsito, nem nada. Os caras batem carro e saem andando. É meio bizarro aqui, Pô, assim, bacana. mas é legal que tem um Tem um respeito respeito, né? pelo outro, né? Exatamente, exatamente. Os caras estão entrando aí, hein? Pô, Os caras estão entrando aí. tá um pouco travando aqui, primo. Eu tô travando pra Tá, tá... você? Eu Não, tô você tá liso. Você tá Tô liso. liso? Você tá um Tá. pouco. Você tá travando um pouco aí, velho. Vai ser difícil de acertar aqui. Sério? Bom que dá pra esquivar, ó. Mas o áudio tá bom? Como é que tá o áudio? O áudio tá ok. Eu acho que o meu também tá ok. Não sei se o Não, então tá pessoal. Fala bom. aí, pessoal. O pessoal tá falando que a Oi chegou na Arábia Saudita aí. Mano, será que eu vou ter que mudar de novo pra sala, velho? Outra vez eu tive que mudar pra sala, mano. Não sei, mano. Galera, como é que tá o camelo aí? Ele tá só os pixels? Dá pra contar os pixels do camelo? Se Ô, tiver como, galera, tá manda aqui, ruim. ó. Manda aqui, ó, pros amigos, num aviãozinho, pra galera vir aqui conhecer. Manda Vai um ser muito boa a aviãozinho. live, pô. Manda aí pra galera aí, manda um camelo aí. Se você mandar pros amigos, você manda um camelinho aí, ó. Eu vou fazer isso agora, peraí. Vai Mandando lá pra pra galera sala, vai aí. lá pra sala, que eu acho que vai melhorar. Eu acho que a minha tá ok. Você acha? Beleza, então eu vou lá pra Regis, quem que sala. tá travando? Quem tá travando é o camelo ou sou eu? Mandei pra uma galera, hein? Eu vou ir lá pra sala, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu melhorar. Dada tá usando o Oi. Ainda tá pixelado ainda? Tá, ainda tá. Vai Peraí, chegar então. lá, vai chegar lá. Bom, vamos tentar, vamos tentar. Se tiver muito ruim, eu vou pra sala. Beleza, beleza.
Galera, bota aí, ô, Sardinha, escreve aí o tema e deixa preso a imagem. Só se for agora. Que aí o pessoal já sabe do tema. E a gente pode definir tipo, um tempo. Eu acho interessante definir um tempo só, sei lá, 10 minutos para cada. E aí depois a gente troca uma ideia, né? Ué, pode ser. Pra Eu não gente expor algumas coisas aqui, né? Para não ficar muito longo também, um monólogo, uma pessoa só falando, a gente tem que escutar os dois lados. Dois lados, mas é E interessante um falar e o outro pode dar uns pitacos, óbvio. Mas é bom uma não. pessoa raciocínio, porque aí pelo menos dá pra expor um pouco a sua visão, né? Ou a minha visão, no caso. Com certeza, com certeza. Eu acho que é melhor assim também, eu concordo. O Então vamos lá. Depressão tem VVB11. Tá um pouco travado ainda, Daza. Vou te falar, tá um pouco travado ainda. Vou mudar, então, peraí. Vou mudar. Entra lá, vai lá na sala pra gente ver se rola. Vamos ver se vai melhorar. Mano, meus gatos vêm junto, velho. Olha isso, velho. Caixa de produto. Os gatos dominaram aqui a sala, velho. Vamos ver se vai melhorar aqui. Caralho, mano. Sim, vamos ver, vamos ver. Tá melhor ou ainda tá ruim? Tá parecido Como é que ainda. tá agora? Por enquanto tá parecido. Peraí, então. Aguenta que eu vou tentar mudar a internet, o Wi-Fi aqui. Peraí, um segundo. Beleza. Galera, se quiserem perguntar alguma coisa sobre alguma ação, qualquer coisa aí, enquanto isso, fiquem à vontade. Tem que botar oi aí. Cara, Bruno, pior que o pessoal tá falando que a internet da Oi tá bem, viu, cara? A fibra aí, eu vi muita gente falando bem da fibra. Tô pensando até em colocar Oi aqui em casa. Voltei. Melhorou? Tô. Agora foi, agora foi. Agora tá melhor. Foda que aqui eu não tenho nada, eu tô bem, tipo, eu tô igual você, eu tô bem no sofá aqui. Mas tá bom. Você não tem, tá ruim, mas tá você não tem, tem um suportezinho, não? Não, mas eu vou começar a organizar pra eu ficar mais aqui, velho. Esse pai é melhor, mais próximo do modem, né? Mas tá suave, tá suave. Bom, galera. Fico do lado do modem. Quem tá chegando aí, ó, é o seguinte, galera. Eu troquei ideia com o Sardinha, a gente já se conhece há bastante tempo. A gente tá nos grupos juntos aí. O Sardinha, ele tem uma visão pró-Brasil, né? Ele investe bastante no Brasil. Ele acredita, ele tem as posições dele para isso. Eu gosto, como vocês me acompanham também, né? De diversificação, né? Diversificar no exterior, principalmente. E aí a gente tava conversando e a gente falou, vamos fazer uma live sobre isso, né? Por que não? Mostra os dois lados da moeda. E é interessante para você tomar a sua decisão, né? O importante aqui é que a gente não tá fazendo nenhuma recomendação, só estamos mostrando a nossa visão sobre a nossa estratégia. Então isso é muito importante para você definir como você vai seguir nessa sua estratégia. Você tem que ter uma estratégia, isso é fato. Não adianta você começar a investir sem nenhuma estratégia. E aí vai de cada um ter sua estratégia de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua tolerância ao risco, etc. Então achei bem interessante e eu aceitei com certeza, né? Porque o Sardinha, ele é muito bom, ele investe bem mais tempo do que eu. E para mim é uma honra, porque eu comecei a investir em 2017, tem um público legal, mas ele é bem inteligente, isso é fato, não vou negar. Por isso que eu aceitei trocar uma ideia com ele e mostrar os dois lados aí de como você pode investir. Beleza, Dazo, valeu. Valeu pelos complementos aí, eu tenho tudo a... Eu acho que a questão de investir antes nem é importante não, que vale mesmo o conhecimento, e isso aí você... sim. Mas, você você tem menos tempo de investimento, mas de conhecimento a gente está praticamente no patamar igual aqui, tá? É questão mais de visão mesmo. É uma honra. Isso é importante, a gente tentar apresentar para as pessoas que não existe uma visão fechada sobre tudo. Na verdade, tudo que a gente for fazer, a maioria das respostas tem que ser depende, tá? Porque depende de vários fatores. Então, assim, eu vou até deixar um disclaimer aqui que eu não sou contra a diversificação regional. A questão maior, que eu me posicionei nos meus stories, inclusive, foi uma questão a diversificar em 2020. No momento atual, compensaria fazer essa diversificação? Compensaria começar a olhar lá para fora? Então, durante a minha trajetória, principalmente na Bolsa de Valores aqui,
não é uma coisa assim recorrente que a gente tinha essa oportunidade de investir lá fora tão fácil, com o suporte, por exemplo, que a Avenue dá para os investidores. Por exemplo, aqui não fala inglês, você tem uma plataforma em português. O imposto de renda vindo ali em português. Isso facilita muito, cara. Isso abre muitas portas de entrada. E eu acho que a Avenue está de parabéns em fazer isso. Mas isso, ainda assim, eu acho que alguns investidores talvez não estejam no momento correto de fazer esses investimentos lá fora. E por isso que eu falo isso num espectro maior. Porque eu acho que são duas coisas que as pessoas não estão entendendo muito bem. Primeira coisa seria o momento, na minha carreira como investidor, no meu pensamento como investidor, pensando que as pessoas vão ficar a longo prazo nesse negócio, tá? Não é uma coisa para 5 anos, eu estou falando uma coisa realmente a vida inteira. Sim. Será que faz sentido nesse momento? A maioria dos investidores, a gente sabe da Bolsa, começaram recentemente. Será que faz sentido nesse momento eu fazer um investimento lá fora, buscar essa diversificação na minha carteira inicialmente, ainda mais quando o meu poder de aporte não é tão alto assim? Então foi basicamente assim que começou o Stories que eu fiz na semana passada. E na semana passada até fazia um pouco mais de sentido, porque a Bolsa brasileira ela estava bem atrás da americana, a americana já tinha recuperado bastante, e agora o que a gente viu essa semana foi uma coisa meio estranha, né? Assim, um surto da Bolsa brasileira, principalmente por conta, acho que o risco político diminuiu um pouco, né? Enfim, existem N motivos, mas a gente acabou que fechou um pouco esse gap entre a Bolsa brasileira e a Bolsa americana. Então, basicamente o cerne da questão e o motivo pelo qual eu acredito que não é o momento para a maioria dos investidores investir lá fora, você vê que nunca vou colocar aqui com uma verdade absoluta. Tá? E de acordo com a estratégia de cada um, às vezes faz sentido começar agora, mesmo que seja com pouco. Não tem nada de errado nisso. Mas olhando por um ponto racional, não acho que faz sentido por dois motivos. Primeiro, eu acho que o investimento no exterior tem que ser o último passo do investidor. Tá certo? Então, se você não tem uma carteira consolidada no Brasil ainda, se você não sabe analisar as empresas do Brasil ainda, se você não sabe muito sobre a Bolsa Brasileira, se você está começando, o investimento no exterior ele tem que ficar para um segundo plano, sim. Segundo, é o momento do mercado americano em relação ao mercado brasileiro. Eu acho que, assim, eu já tinha essa opinião em 2019, por uma questão mais de ver o bull market americano, a forma como ele progrediu, né? Você teve praticamente o maior bull market da história com menor quantidade de volatilidade. Então, foi o bull market que teve... Se você for medir a qualidade do bull market, né, que você mede pelo Sharpe lá, que é um negócio do risco, da volatilidade, de quantas ações caíram nesse meio tempo, se você olhar os últimos 10 anos, desde a crise de 2008, 2009, foi praticamente linha reta. Então, assim, um ponto em 2019 que a gente já estava com as ações bem precificadas. Isso considerando que a economia americana estava voando. E a gente tem agora, praticamente caiu 20% durante uma semana, e logo depois já começou a recuperar. Então foi uma recuperação em V. A gente viu uma recuperação em V no S&P, principalmente por conta das FANG, é claro, né? Facebook, Amazon, essas empresas, exatamente por elas terem um foco mais digital, elas foram beneficiadas, e isso acabou ajudando o S&P também. Mas não foram só essas empresas que tiveram uma recuperação rápida. Teve as empresas também de consumer, né? A própria Amazon não é uma empresa de tecnologia, né? Ela é uma empresa de consumer, né? Ela é de, mas ela está bem exposta em tech, né? Ela tem um crescimento grande em tech. É só fazer um ponto aí. 13% da receita da Amazon já é de data center. E está crescendo cada vez mais. Então, assim, ela tem tentáculo em tudo quanto é lado, mas tecnologia é bem importante também, com ela, né? Sardinha, ou você cancelou? Porque parou os comentários pra mim, eu não consigo ver nenhum mais. Sério, cara? Não, tá rolando aqui pra mim. Mente-se quieta, Salve Daza, Michael Agostinho. Eu não consigo ver nenhum, velho. Você quer que eu... Se eu sair da live e voltar, vai travar ou não? Eu vou sair e vou voltar, peraí. Não, sai e volta que eu te chamo de novo, vai lá. Cheguei, Juan Tavares, Thales CRM, Charles Douglas Mayer, Bruno William lançando os camelinhos aí, 2 dromedário. Melhorou a net, Alisson Souza? Melhorou. Quem é esse cara de camelo aí? Cara, prazer. Sou o Sardinha. Alexander Flegger, internet de escada da Arábia. Ele já melhorou já e tá voltando aí. Quando ele voltar, eu já adiciono de volta, viu, galera? Top 3 ETF, solta. Fala, Cena, bom? Opa, ó o Brimo aí de volta. Chama ele. Go investir. Tamo junto.
MBEV tem potencial para chegar a $4. Fala, Maleico! Pronto. Fala, porra! Bom demais? Agora tá de boa, os comentários tá voltando, velho. Eu acho que quando eu troco de Vamos ver. roteador, para os comentários, mano. É algum bug da Ah, é. Pode ter rolado isso mesmo. segunda vez que aconteceu já isso. Pode ter rolado isso mesmo. Foi mal, continua seu Beleza. raciocínio por ter saído e voltado. Então, voltando, falando um pouco da Amazon em si, né? Assim, apesar dela ser uma empresa com parte em tecnologia, que tem aquela pegada tech por conta exatamente do e-commerce, né? Ela não é uma empresa de tecnologia. Isso é importante deixar claro. E por isso também ela puxou um pouco essa parte que chama de... O setor americano que chama Consumer Discretionary, eu acho que é. É basicamente as coisas que você não precisa comprar para viver. Né? Você tem a parte que é essencial, Consumer Essential, e o Discretionary. E esses dois setores são os setores que mais puxaram o S&P para cima. E, cara, não é à toa que são as empresas que os brasileiros mais conhecem e são as empresas que eu vejo os brasileiros mais investindo nesse momento. Então, eu acho que é um movimento também errado nesse sentido. Exatamente as empresas que são globais são as empresas que estão mais precificadas nesse momento. No momento que o cenário americano mudou completamente. A gente tem um S&P a 3 mil pontos, mesmo patamar de novembro de 2019. E assim, o cenário mudou completamente. A gente está no meio de uma crise global, querendo ou não, muito desemprego, a gente tem as inquietações das eleições americanas esse ano. Então, assim, não dá para entender esse patamar do S&P, na minha opinião. O mercado americano ele já estava caro ano passado. Esse ano, com o patamar do ano passado, somado às incertezas desse ano para os americanos, deixa o mercado mais caro ainda. Tá certo? E eu acho que existe um hype nessas empresas de tecnologia que não foram afetadas nesse espaço do Covid, que esse gap tende a ser fechado com o tempo. Isso funciona para algumas empresas aqui no Brasil também, como a B2W, a Magalu, enfim, mas esse é outro assunto. Pode falar agora. Então, eu tenho um ponto bem interessante. Não sei se você vai querer terminar a sua visão sobre o porquê de ficar no Brasil, mas assim, primeiro, eu acho bem interessante que o investidor iniciante ele tem que colocar na cabeça que ele pode começar tanto no Brasil como lá fora. Ele pode escolher qual mercado. Ele tem que quebrar esse viés de localização e achar assim, pô, só porque eu moro no Brasil eu tenho que começar pelo Brasil. Não necessariamente. O americano que está começando a investir lá fora, ele está começando pelos Estados Unidos. E não necessariamente, ele pode começar por um outro lugar também. Entendeu? Então, assim, eu vejo que esse viés de localização, hoje em dia, já não é tão limitante, porque a gente tem informação em qualquer lugar. Basta ele procurar a informação certa. Sites, blogs, etc. Segundo ponto que eu acho bem legal é que, assim, o ponto que muita gente fala é do dólar. Dólar tá caro. Dólar tá caro. Dólar tá sempre pouco. Na minha visão, eu não sou especialista em dólar, eu acho que é muito difícil você prever dólar. O dólar não tá caro. Por quê? Porque já teve estudos do Banco Central com o Banco Inter mostrando que o dólar, se corrigido pela inflação, está num patamar mais baixo do que em 2002, 2003, porque lá tinha a inflação, etc. Então, corrigido, o câmbio não está tão depreciado assim. Outro ponto, medidas do governo, Bacen, Banco Central. As medidas que o Banco Central está tomando e o Brasil está tomando indicam que o dólar vai continuar no mesmo patamar. Para mais, na minha opinião, não estou certo. Eu não posso não estar certo, eu não sei se eu estou certo ou errado. Por quê? Selic continua caindo. Selic continua tendo corte. A gente já conversou sobre os investidores estrangeiros que saiu da Bolsa. Saiu, isso é fato. A B3 mostrou que 70 bilhões de reais saiu da Bolsa de investidor estrangeiro. E continua saindo, não voltou ainda. Isso, e antes disso, a Selic, ela historicamente era alta. Então, fazer com que o investidor estrangeiro, o rentista, ficasse no Brasil, porque tinha uma renda fixa maior, ele conseguia ter um retorno bom e conseguia fazer aquele carry trade que trazer dinheiro de fora para render aqui no Brasil. O que já não acontece mais hoje. Selic está em 3. Provavelmente vai ser cortada de novo. Cortando a Selic mais, vai pressionar o dólar novamente a subir. Então, por isso que eu acho que esses fatores mostram que o dólar talvez não esteja caro. Ele está maior do que a gente está acostumado, com certeza. E o banco, e sem contar que o Banco Central ele tem 340 bilhões em dólar. Se o dólar sobe, isso é bom para ele. E ele quer que o dólar fique nesse patamar alto para, segundo a política de transmissão, a medida de transmissão da política monetária, um dos pontos é o câmbio. Então, se você, até você, não sei se você já fez isso, se você jogar lá no Google,
Política de transmissão, transmissão da política monetária no Brasil. O primeiro link é do Banco Central. Ele tem um documento bem antigo que ele mostra que uma das medidas que ele faz é reduzir, aumentar o câmbio americano através de queda da Selic. Para quê? Para o consumidor do Brasil consumir mais internamente e menos externamente, pegar crédito, etc. Isso faz com que, necessariamente, se ele tem uma reserva em dólar, ele ganhe com essa alta do dólar. Esse é o primeiro ponto. Por isso que isso é referente à moeda em si, o dólar. Que eu até anotei aqui. Outro ponto. Por que ir para a economia global ou americana, tá? Eu estou estudando... tudo isso que eu estou falando aqui, galera, depois, se vocês quiserem, vou jogar todos os documentos que eu li lá no grupo do Telegram. E aí eu também faço parte com o Sardinha, daí pode jogar no mesmo lugar as nossas fontes, tá? O Fed é o primeiro dinheiro. Isso daí fala que pode gerar uma inflação futura. Só que, diferente de 2009, hoje, através de um relatório que eu vi do Morgan Stanley, tá? A impressão do Fed, tá? Não só a impressão do Fed, mas o dinheiro do M2. M2 é tudo dinheiro líquido. Seja dinheiro, seja treasure, seja cheque. Na economia americana, está indo para o mercado. E isso está impulsionando as empresas. O S&P 500, por exemplo, está impulsionando. Mas não só porque o Fed está imprimindo dinheiro. A população hoje está bem mais segura do que em 2009. Porque em 2009 os bancos estavam com problema. Hoje os bancos eles estão emitindo mais também. Mais crédito. E isso faz com que impulsione a economia e o Fed. Então, isso empurra a economia americana assim e faz com que o S&P 500 suba. Porém, né, como a gente até mesmo falou, o S&P 500 subiu muito mais porque as techs subiram. 5 empresas. 5 empresas dominam 30% do S&P 500, velho. Hoje. 495 empresas estão ainda com uma precificação bem mais baixa do que as 5 techs. Ou seja, você tem valor lá nos Estados Unidos. Você ainda tem valor. Basta você procurar a empresa certa. Isso daí leva tempo. Ou você pode se expor através de ETFs, mas esse é um outro ponto que a gente vai falar depois. Então, assim, na minha visão, primeiro, o dólar não tá caro. Segundo, tem oportunidade lá fora. Terceiro, eu acho que essa pandemia que a gente está enfrentando vai mudar muitas concepções. Uma delas é a tecnologia. Eu acho que a tecnologia vai ser um grande player no futuro. Eu acredito nisso. E aí eu te falo, se a tecnologia vai ser um grande player no futuro, qual que é a posição do Brasil na parte de tecnologia? Entendeu? Assim, se você tem essa opção de... Se você achar que a tecnologia vai ser um grande player no futuro, você tem que começar a se expor em tecnologia. O Facebook, por exemplo, você acha que tá caro o Facebook? O PL do Facebook tá em 28. O PL da Magalu, que teoricamente é uma tecnologia, mas é como se fosse a Amazon, que é Consumer Discretionary. O PL dela é 107. Então, assim, eu acho que você ainda tem muitas opções. Claro, você não vai olhar só o PL, mas é só um exemplo. O fluxo de caixa do Facebook é 3 bilhões de fluxo de caixa livre. Então, assim, a vida da empresa Facebook é muito boa. Então, eu acho que tem boas opções lá fora. E eu acho que isso não é um fator limitante. O Brasil tem ótimas opções, eu concordo. Eu sei que tem boas opções no Brasil. Só que eu acho que você se limitar só no Brasil, sendo que o Ibovespa tem 7 empresas, dominam 50% do Ibovespa, e a maioria é Vale, Petrobras, bancos, e você tem a B3 lá, que é uma de tecnologia, teoricamente. Então você vai ter uma pequena parte na B3. Então, assim, eu acho que você ficar preso somente no Brasil, na minha concepção, não é tão interessante se você quer reduzir esse seu risco-retorno num longo prazo. Porque você pode ganhar mais. A Bolsa do Brasil pode ter uma possibilidade de ter um exponencial maior de crescimento? Ela pode. Só que também, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país emergente. Ela também pode ter um potencial, uma volatilidade maior para baixo também no futuro. A gente não sabe o que pode acontecer. E por isso que a diversificação faz com que você reduza um pouco esse risco, na minha opinião. Sim, justo. Beleza. A questão do dólar, eu vou te falar o seguinte. Na minha opinião, tá? Já que a gente entrou nesse cerne aí, porque falar do dólar é complicado. Eu concordo que o dólar, o preço justo dele é o preço que está na tela. Pelo seguinte, pelas questões de risco, pelas questões do que a gente vê. Cara, é muito difícil você falar que o dólar tá caro ou barato. Na opção, tipo assim, de hoje em dia, de 5,20, 5,30, não sei quanto que tá o dólar. Eu sei que há 2 semanas atrás estava 5,70, né? E o pessoal falava que 6 estava logo ali, 7 na Austrália. E acabou não acontecendo, né? Por que eu acho que isso não aconteceu? Na minha opinião, esse movimento do dólar de médio prazo
foi um movimento, na verdade, de curto prazo, né? Um movimento disparado do dólar, onde ele realmente saiu do eixo ali, foi por conta de uma crise, de uma proteção. O pessoal olha para o dólar não somente como uma moeda forte, mas como proteção também. Então ele foi utilizado durante a crise como uma moeda de seguro. E eu acho que a tendência disso no médio prazo, se as coisas se mantiverem conforme a previsão de retomada das economias, de abertura das lojas e volta à economia ali, a tendência do médio prazo é isso retornar a um patamar um pouco mais estável. O que é um patamar estável? Eu não sei, tá? Eu não sei. Eu sei o seguinte, para que eu estou fazendo, para que eu fiz aqueles stories, para que eu estou chamando a atenção nessa live aqui das pessoas? Porque eu vi muitos movimentos errados durante a crise. E eu falei com muitas pessoas sobre isso. E enquanto eu vi os investimentos no exterior meio que ganhando popularidade nesse momento, falei, cara, eu tenho que dar minha opinião em relação a isso, que as pessoas estão achando que investir lá fora é mil maravilhas. Porque elas olham muito o retorno passado, elas pegam a curva do S&P, elas pegam a curva do dólar, jogam tudo para o futuro, achando que rentabilidade passada é rentabilidade futura. Sim. As pessoas acham que porque o Netflix está bombando de preço, a empresa está muito melhor do que há 2, 3 meses atrás. As pessoas acham isso com o Facebook, com o Amazon, com o Google, elas acham com todas as empresas. Então elas acham que o que aconteceu em março e abril é uma tendência ao longo do ano. E quando a pessoa olha para uma empresa, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui da Petrobras, que no auge chegou a 11, 10 reais valer. A pessoa acha que a tendência do petróleo é ficar naquele patamar. Enfim, existem N circunstâncias que eu acho que esse movimento foi muito precipitado por alguns investidores. Tá? Eu não estou falando aqui que investimento no exterior é uma coisa que você deve banir para sempre e nunca mais olhar. Eu estou falando que é uma coisa que tem que ser estudada com calma. Tá? As pessoas dolarizaram seus investimentos de uma forma abrupta. Entendeu? E muitas vezes essas pessoas elas nem estavam no momento ideal de fazer isso. Porque eu acho que saiu os dados agora da B3, se você for olhar a mediana das pessoas, o saldo delas em ações no Brasil é 8 mil reais. Eu não estou falando nada mal de quem tem 8 mil reais ou tem menos, não. O que eu estou falando é o seguinte, se você tem esse saldo na corretora aqui no Brasil, provavelmente o seu potencial de aporte não é lá essas coisas. E aí se você for, vamos olhar, vamos colocar números aqui, né, para deixar um pouco mais prático e um pouco mais as pessoas consigam assimilar um pouco melhor. Vamos colocar a Avenue, que inclusive reduziu corretagem recentemente, que foi ótimo, né? Eu acho que entre 1 e 100 dólares é $1. $1. Certo? Exato. Beleza. Lindo. Vamos colocar grátis comigo, hein? Me manda mensagem aí, 10 corretagens grátis, se você quiser dolarizar. Bom, 10 corretagens grátis com DASA. Mas então em 2021 você vai ter que pagar corretagem, porque você vai aportar todos os meses, certo? Vamos lá. Olhando pela ótica do DCA, vamos dizer que eu tenho investidor... E continuar cobrando, né? Exatamente. Exatamente. Tem essa corrida aí pela corretagem grátis lá fora também, mas isso é outro assunto. Vamos olhar pela ótica do investidor que quer 25% do aporte dele em ações americanas. Tá? Vamos colocar 25%. Tá. Se esse cara ele tem que evitar pagar excesso de corretagem. Ele tem o spread do câmbio na hora que ele comprar, ele já até perde 2% por aí, beleza, ele já sai perdendo 2%, e se ele fizer o máximo do aporte lá fora, no caso da Avenue, estou falando da Avenue, tem corretagem grátis lá fora, mas aí eu acho que não compensa por outros lados. A Avenue você tem o suporte em português, você tem a plataforma em português, você tem o imposto de renda chegando em português para você. Para mim, para o investidor médio, que não tem essa proficiência toda em inglês, é a melhor opção. Beleza, 100 dólares. Vamos dizer que esse investidor vai investir 100 dólares em ações americanas. No patamar de câmbio atual, isso seria equivalente a 530 reais de aporte. Okay. Se ele quer ter 25% em ações americanas todos os meses, esse cara tem que ter um potencial de aporte de 2 mil reais. E aí eu me pergunto o seguinte, eu não estou querendo tirar ninguém não e falar assim, galera, olha, vocês não podem investir lá fora por conta disso. Eu estou tentando botar numa plataforma racional, para as pessoas não pagarem muita corretagem no momento que elas forem mandar dinheiro lá para fora. Então, quanto mais você manda, melhor você dilui essa corretagem, tá certo? E por essa ótica, eu estou olhando por essa ótica. Se a pessoa for fazer um investimento de 25%, ela tem que estar fazendo um aporte de 2 mil reais. E esse aporte, infelizmente, não é a realidade de muitas pessoas aqui, entendeu? Então, assim, eu vejo dois movimentos que, ao meu ver, estão sendo precipitados. Tanto o movimento desse mercado americano, que é um mercado que eu já acompanho tem um tempo, e pela minha visão é um movimento
que não tem uma certa... Você não está conseguindo comprar empresas com desconto lá fora, ainda mais no câmbio atual, você está pagando um absurdo empresas lá fora. Tudo bem que são empresas ultramente diferenciadas que a gente tem aqui, mas ainda assim a gente tem empresas muito boas no Brasil. E por isso que eu acho, falando para mim, no momento, eu prefiro investir no Brasil. Em março, em abril, eu investi no Brasil. Em março eu cheguei a pensar em botar dinheiro lá fora, só que o S&P durou uma semana na precificação que eu queria. Então foi uma coisa muito rápida, uma recuperação em V, uma coisa que a gente não vê no Brasil, por conta de risco político, aí tudo bem, beleza. Mas olhando para o longo prazo, olhando para você colocar as probabilidades a seu favor, eu acho que o Brasil, ele possui mais oportunidades agora, e para quem está aqui, possui mais facilidades também, tá certo? Agora, para quem olha para uma perspectiva de DCA, todo mês eu vou aportar, religiosamente eu vou aportar 25% lá, pode ser que no longo prazo seja uma boa alternativa. Eu acho que é uma boa alternativa. Tá. O que eu vejo as pessoas fazendo, ó, isso aqui é a teoria. Na prática, o que eu vejo as pessoas fazendo é o famoso DCA seletivo. DCA seletivo é o quê? Os investimentos que estão indo bem, eu vou aumentar o percentual, e nos que estão indo mal e que eu não tenho segurança, eu vou diminuir o percentual. Aí não vale, entendeu? Sim. Se você não tiver disciplina de manter o DCA da forma que ele tem que ser feita, você não pode fazer o DCA. E é por isso que exatamente eu acho que o DCA ele é mais difícil do que as pessoas pensam. Eu que estou há 10 anos investindo já, principalmente na época de 2003 a 2015, era muito difícil investir em fundos de ações, que é a época que eu investi em fundos de ações. Todo mês o meu agente autônomo me ligava e falava, cara, por que você está botando nesse fundo small cap aqui? Por que você está comprando esse XP, fundo de ações aqui? O que está bombando agora é multimercado e renda fixa. Por que você está fazendo isso? Não sei o quê. E todo mês você começa a ouvir essas coisas. Você começa a falar. Chegou em 2015, eu falei, cara, eu acho que eu estou errado mesmo. Depois, entre 2012 e 2015, eu só tomei ferro. E quando chegou 2015, foi recompensado tudo em um ano. Então, assim, é muito disso. Eu vejo muito disso também. O investimento que está bombando, a popularidade está alta, ele tende a ser um mau investimento do longo prazo. Tem esse lado também. Como você diminui a sua volatilidade na carteira? Você hoje é 100% ações ou você tem renda fixa? Você tem outros tipos de investimentos? Então, na minha carteira, em janeiro, eu estava 25% renda fixa. Eu considerava uma parcela de caixa. Eu tive uma sorte em fevereiro de fazer umas vendas de um FII, de uma arbitragem que deu errado. Tá. Quem me acompanha no Telegram sabe, eu tentei fazer uma arbitragem com o PATC, acabou que bateu a cota bateu o mesmo valor da subscrição. Eu falei, não quero ter essa exposição, vendi. E eu vendi uma semana antes do carnaval. Então, assim, dei muita sorte de ter bastante dinheiro no momento que começou as quedas abruptas. Sim. Mas você tem renda fixa. E aí, em março, eu fiz essa modificação da carteira. Eu tirei tudo da renda fixa e eu fui aportando ao longo de março e abril. Então hoje em dia, eu estou 100% em renda variável. Atualmente, 76% ações, 24% fundos imobiliários. Os FIIs eles recuperaram mais rápido. As ações ficaram um pouquinho para trás. Essa semana mudou tudo. Essa semana as ações subiram 15%. Eu nunca tinha visto uma valorização tão grande. Então, assim, já começou a equiparar um pouco mais. Mas, assim, no momento que eu perceber, e eu tenho uma planilha para verificar isso, tá, inclusive. No momento que eu perceber que existe pouca margem de segurança nas compras para o longo prazo, é o momento que eu vou começar a refazer o meu caixa aos poucos. Não é uma posição que eu tenho que manter para sempre. E eu faço esse balanceamento à medida que eu vou vendo que as ações vão evoluindo e os lucros não vão acompanhando. Mas você tem renda fixa, então, só para caixa? Só caixa, não é renda fixa? Só para caixa, só para caixa. Só para reserva de emergência e oportunidade. Reserva de emergência eu nem considero no meu espectro de investimento. Para mim, assim, é um valor que eu tenho lá no Nubank só para emergência mesmo. Eu não considero... O dinheiro que eu passo para a corretora não é mais meu. Aí não é mais meu. Aí é dinheiro para o investimento, que é o que eu mantenho em Tesouro Direto, por exemplo, que é o que eu tinha mantido ao longo dos meses de janeiro e fevereiro. Quem está perguntando aí, galera? Alguém está perguntando de DCA. Várias pessoas falaram sobre DCA. DCA é uma estratégia Dollar Cost Averaging. É você fazer a média do dólar. Ou seja, do custo do dólar, né? Você comprar todo mês, religiosamente, você vai conseguir fazer uma média num longo prazo. Porque você não fica tentando tá alto quando está baixo. Você vai seguir sempre comprando. Então, para um longo prazo, você consegue ter uma média. E aí você, num longo prazo, você tem esse benefício de ter a média de preço. E aí você vai conseguir também ter esses retornos através de bonificações, dividendos, etc. com as ações, né? Um ponto aí que eu ia falar
é que é o seguinte, você tem um perfil arrojado e você consegue ter esse controle também emocional caso você veja Sim. a carteira cair, sei lá, 50%, por exemplo. Porém, não é todo mundo que tem isso. A maioria da galera que tá entrando, dá aquela tremidinha, mas... Vai bem assim não, mas tudo bem. Vamos fingir que eu sou um robô aqui. Exato. Aí, vamos colocar agora na ponta da galera. Quantos por cento da galera que te segue tem esse perfil de conseguir ter 100% em ações, entendeu? A gente sabe que no longo prazo, você vai se beneficiar em estar 100% em ações. Pô, a gente tá lá, o Barsi é um do exemplo, que tá sempre focado em bons investimentos e no longo prazo ele conseguiu ter um retorno muito bom. Só que não é todo mundo Sim. que tem esse controle emocional de, num curto prazo, ver o dólar subir e as ações caírem, entendeu? O cara, ele vai querer, a partir daí, ele vai querer vender bolsa para comprar dólar. E isso daí é o que você falou, é errado. Isso que você falou é errado. Então, a minha sugestão, desde o início, e aí você pode ver até num vídeo que eu fiz no YouTube, de um perfil de investidor moderno, é você ter uma porcentagem em dólar, porque hoje em dia você não tem um mínimo. E tem hoje corretoras que você investe o mínimo que você quiser sem pagar corretagem. A Eve não cobra $1, mas tem corretora que é zero nada, 0,800. Você só vai ter Ameritrade, Ameritrade, né? a Ameritrade, então, acho que a Robinhood. Então, e aí é o seguinte, galera. Qual que é o meu posicionamento? É você ter uma diversificação inteligente e sempre ter dólar. E por que eu gosto de falar em dólar? Eu bato em dólar. Eu acompanho muitos analistas, eu acompanho muitas pessoas que eu admiro. O Andrei Naz é uma das pessoas que eu acompanho bastante. O Stefano Dias é uma das pessoas que eu acompanho bastante. E eles têm muito mais bagagem do que eu. Porém, eu tive esse meu posicionamento, essa minha mentalidade muito antes de conhecer eles. Porque eu invisto em dólar desde 2017. Eu só fui fazer o Instagram em 2019. Cara, a bolsa brasileira, ela representa 1% do market cap global. Outro ponto que eu acho muito interessante de você ter uma economia americana, nem que seja uma porcentagem. Como eu disse, parte tecnológica. Se você acha que tecnologia é o futuro, e a gente está vendo isso cada vez mais, Zoom subindo, aplicativo sendo utilizado cada vez mais, stream sem parar. Cara, se isso é futuro, não quer dizer que essas ações que estão esticadas hoje vão parar de subir. Se elas geram valor, elas podem e elas têm margem para subir, na minha concepção. Analisando cada ponto. Outro ponto que eu acho bem interessante. Pô, a gente está falando de Brasil. E Brasil, querendo ou não, é um país emergente. Ele tem seu risco. Ele tem seu risco-retorno. Se a pessoa que ela não consegue ter esse controle emocional aí de ver as ações derretendo, se ela começar desde o início a ter uma diversificação, ela pode perder um pouco com as ações, mas ela pode ganhar de um outro lado com ativos dolarizados. E eu não falo nem o dólar, eu falo ativos dolarizados. Tanto que o Facebook, do dia 23 de março até agora, ele subiu 55%. Só o Facebook. E aí, se você colocar, por exemplo, o dólar junto, vai te dar muito mais. Isso o dólar, mesmo se o dólar cair para 4,50, 4,80, se você investiu no Facebook em março, por exemplo, você ainda vai conseguir manter seu ganho, porque o Facebook ele gera valor ao longo do tempo. Então, a minha defesa na parte de diversificação é porque nem todo mundo consegue ser 100% bolsa, nem todo mundo consegue ser renda variável 100%. Então, por isso que eu defendo também renda fixa, para você reduzir um pouco a volatilidade. E eu vejo muita gente boa falando e mostrando, né? Quem acompanha Stock Pickers, viu que os últimos 3 episódios foi de gestores da Verde, da Gel, defendendo ter uma porcentagem em dólar. Aí, a porcentagem você que vai definir depende do seu perfil. E, cara, eu vejo poucos gestores defendendo 100% renda variável no Brasil. Um caso que a gente pode conhecer, né, é o Breda. O Breda ele é 100% Brasil, a gente sabe disso, ele é muito bom. Eu gosto do Breda, ele é muito inteligente. Só que a gente viu que a performance que ele teve com essa queda foi menos 75%. E assim, eu gosto muito de Charlie Munger, eu gosto bastante de Warren Buffett. E a regra que eles sempre passam é nunca perca dinheiro. Como você se protege para não perder dinheiro? Diversificando. Buffett perdeu. Hã? Buffett perdeu agora, pô. Não, perdeu. Assim, nunca perca dinheiro. Uma hora você vai perder ou não. Você nunca vai ficar Tô já 100%. sabe. Até o Ray Dalio perdeu 21% no fundo dele. Só que assim, É. melhor você conseguir se blindar para você não perder tanto, melhor para você no futuro. Então, é por isso que eu defendo uma diversificação
Não só com dólar, com renda fixa, com ouro. Eu acho que se você tiver uma inteligência, uma alocação desde o início, eu acho que é muito melhor para você seguir essa estratégia do que você começar somente em real e depois, num susto, você querer virar tudo para dólar, entendeu? Então, essa é a minha defesa e é por isso que eu acho interessante você ter essa divulgação, mas eu também concordo com o Sardinha, não dá para você virar a chavinha, porque você vai ter tanto oportunidade no Brasil quanto oportunidade lá fora. Porém, eu acho que lá fora tem muito mais oportunidade que o Brasil. Justo, justo. Então, vamos lá. Vamos por etapas, né? Eu sempre falo que o que eu faço aqui na minha... Eu só mostro a minha carteira por uma questão de dar credibilidade ao que eu faço. É só por esse motivo. Se tivesse como eu dar credibilidade sem mostrar o que eu estou fazendo, eu provavelmente não mostraria minha carteira, porque existe o potencial também de influenciar as pessoas a fazer talvez coisas que não estejam no acordo do perfil do risco delas. Então, assim, só porque eu estou 100% em renda variável, não significa que as pessoas devem ficar também. Só para começar por aí. Eu não defendo 100% em ações no Brasil para uma carteira. O que eu estou falando no momento é que as barreiras para investir lá fora, elas, para o pequeno investidor, elas caíram recentemente. Não é uma coisa que sempre existiu, tá certo? E para quem está mais tempo, sabe do que eu estou falando. Não é só questão de corretagem, não é só questão de nada. É questão de facilidade de investir mesmo. Questão de você fazer declaração, ter que pegar o preço lá do câmbio no dia que você comprou, porque não existia suporte. Quem fornece esse suporte, pelo que eu pesquisei, é a Avenue. E eles merecem bastante por eles terem reduzido essa barreira em 2019. Então é uma coisa recente, tá? E assim, eu não acredito numa carteira 100% ações brasileira, que eu acho que por longo prazo realmente faz sentido você diversificar em diversos setores. O que você falou está tudo certo, isso não tem como argumentar. O que eu estou falando aqui é o seguinte, que assim, eu acho que as pessoas estão fazendo isso antes do momento. Para variar, né? As pessoas costumam ter essa ansiedade para fazer as coisas. Aí chega lá fora, faz um aporte gigantesco, que você poderia comprar várias empresas aqui de forma diversificada. Chega lá, você tem que comprar um ETF. Você é obrigado a comprar um ETF, porque se você fizer um aporte em mais de um ETF, você vai estar pagando 3%, 4% de corretagem pelo tamanho do seu aporte. Então, assim, é um sonho que tem que ser calculado pela pessoa. Eu não estou falando para você não fazer. Eu estou falando para você pensar, se informar e depois fazer. Em questão da Verde, essas coisas da GEL, esses são fundos voltados para investimentos mundiais. Então, eles sempre tiveram essa linha, né? A questão do Breda, ele deu um baita azar, na minha opinião, e assim, talvez ele tenha errado de ter carregado isso muito tempo, à medida que o dólar subiu, que ele percebeu que perdeu um pouco a racionalidade no que ele estava falando. Eu estou falando da posição short em dólar, porque foi isso que ferrou o fundo dele. O institucional não teve queda de 70%, foi só o BDR que teve essas quedas. Então foi o erro de posição ali, por conta dele ter sido pego de surpresa no meio de uma crise. E agora ele está com a posição em short em dólar de novo. Inclusive, muita gente que está falando que ele está errado, que não sei o que, enfim. Agora aparentemente está dando certo, né? Pelo prospecto que ele entrou short em dólar lá para os 5,50, 5,60, por aí, 5,20 agora, ele está conseguindo recuperar um dinheiro, mas ele está alavancando o fundo dele muito mais do que antigamente para recuperar esses retornos. Então tem que ter isso também. Essa relação risco-retorno, ela sempre tem que existir. E eu nunca deixei de defender isso. Eu acho que é o seguinte, se você está querendo reduzir a volatilidade da sua carteira, aí acabou. Realmente faz sentido você diversificar, você comprar ouro, pega lá o portfólio do Ray Dalio, dá uma olhada no que ele faz, que é o All Weather Portfólio, né, que ele chama, que é basicamente o portfólio para todas as temperaturas climáticas, seria assim. Se estiver chovendo, ele ganha, se estiver nevando, ele ganha, se estiver no sol, ele ganha. Então, assim, é um portfólio muito bem equilibrado, que funcionou muito bem para ele. E às vezes pode ser uma opção aí para as pessoas que querem reduzir essa volatilidade, a conseguir fazer um portfólio parecido. Agora, se você olhar historicamente, esse portfólio não ganha do S&P. E ele não ganha por muito, ele não ganha bastante. Então, assim, você tem que equilibrar direito o que você quer na sua carteira como investidor. Você quer rentabilidade ou risco? O que é risco? Dizem por aí que é volatilidade. Eu discordo que risco seja volatilidade. Eu sei que os acadêmicos acham que risco é volatilidade, mas na minha opinião, o risco é o seguinte, o risco depende da pessoa que está investindo. Se eu tenho uma ação que cai 50% e eu vendo ela, aí que está o risco. Se outro investidor
a ação cai 50% e ele faz o dever de casa, faz o valuation, estuda a empresa, sabe que aquilo é uma coisa momentânea, que no longo prazo vai ter a tendência a se recuperar e faz o investimento, ele acabou de usar o risco dele a favor dele. E é isso Sim. que eu tento passar para as pessoas aqui. Eu entendo que nem todo mundo vai conseguir fazer isso, tá? Eu não tenho como obrigar as pessoas a aprender isso, mas eu acho que essa mentalidade de você parar de olhar a volatilidade das ações e o preço e ficar com medo é uma coisa que todo investidor tem que passar para ele conseguir evoluir, tá certo? Então, você falou muito do Warren Buffett, falou várias coisas que... Assim, o Warren Buffett, como ele tem uma trajetória tão longa de investimento, esse cara já falou tanta coisa que não se aplica mais. Você pensa, 2 anos atrás eu falava coisas aqui que eu não considero que são válidas hoje, mas já mudei minha ideia. Imagina o Warren Buffett que tem 50 anos de investimento. Você acha que uma coisa que ele falou lá atrás, como por exemplo, não invista em aéreas, depois ele investiu, depois ele vendeu. Então, assim, é dinâmico, entendeu, o mercado? E aí você vai evoluindo à medida disso, à medida que isso vai acontecendo. Você não precisa chegar para investir com uma cabeça montada de como vai ser o seu portfólio. Vai estudando, começa com renda fixa aqui, começa a comprar uma ação ali, uma blue chip, uma empresa high quality, sem fazer valuation. A partir disso você vai evoluindo, começa a olhar a precificação das empresas, começa a olhar lá fora. Eu estou falando que isso tem que ser em etapas. E as pessoas querem fazer tudo de uma vez. E por isso que elas não conseguem fazer nada bem feito, na minha opinião, entendeu? Então eu acho que se as pessoas olharem por esse lado, elas vão ter mais sucesso na carreira delas como investidores. Concordo. E aí eu acho bem interessante, você falou, compre uma... Quando você começa aos poucos. E aí eu acho que é interessante você ter dólar sim, porque hoje o mercado americano você tem tantas opções, tantos ETFs que pagam dividendos com uma taxa minúscula. Cara, o Brasil tem o quê? 3 ETFs conhecidos, BB11, BOVA11 e Small11. Lá fora você tem 2.000 ETFs. Cara, você tem muita coisa boa. Você vai ter coisa mal precificada? Você vai ter. Você tem ETF de rate, ETF de rates que te pagam 5% de dívida yield por mês, entendeu? E eu acho que, assim, essa concepção que você falou de pagar corretagem, cara, mas antigamente todo mundo pagava corretagem, até no Brasil, você pagava corretagem, entendeu? Então, assim, eu acho que corretagem não é um fator limitante, porque no futuro, provavelmente eles vão diminuir a corretagem e você vai continuar investindo nas mesmas empresas e gerando valor. Então, assim, o que você pode gastar com uma corretagem, você pode ganhar de retorno numa empresa. Tem empresa que sobe 30% aí em 2, 3 meses. Tem empresa que vai demorar menos. Depende do seu valuation, depende da empresa que você vai investir. Eu acho que esses fatores de localização e de corretagem ou spread num longo prazo, se você continuar seguindo o plano, são irrisórios. E aí você tem diversos outros fatores lá fora que pode te beneficiar, como, por exemplo, isenção de R$35 mil em venda por mês. Você tem isenção de 35, aqui no Brasil é 20. Então, num futuro que você queira vender, você consegue ter essa isenção. E aí, com certeza, se o dólar continuar sendo uma moeda forte, você vai ter valorização muito maior no futuro. E aí vai de você. Se você está confortável com a bolsa, se você acha que o dólar vai cair, se você acha isso, tudo bem, você não se expõe. Mas eu acho que não dá para você tentar adivinhar quando o dólar vai estar mais barato, quando vai ter mais atratividade. O que dá para você fazer é você fazer uma estratégia, diversificar e não ficar olhando limitadores que no longo prazo são irrisórios. Então, na minha opinião, tá, galera? Então, assim, pelo que desde 2017, se eu tivesse colocado que corretagem seria um problema ou que uma taxa de transferência seria um problema, eu não teria começado em 2017 investindo em ações pagando 3,10 no dólar, que já era alto na época. Eu ignorei isso e continuei. E hoje, com essa alta que teve do dólar, mesmo ele caindo agora, o dólar subiu 35% no ano, mesmo com essa queda que teve. Ele continua 35% positivo. Na minha carteira, eu botei lá, e depois dessa live eu vou botar de novo o meu aplicativo do Real Valor, né? Eu mostro para vocês, ainda tem uma rentabilidade positiva, eu tô com 7% positivo. Então, assim, eu acho que se você começar estruturando de certinho e seguindo uma estratégia, não indo com o mercado, não indo com as notícias somente, você vai ter um sucesso no longo prazo, diversificando em dólar também. Eu acho que não é um fator limitante, não. Justo. A questão do mercado externo, eu vou falar aqui só do americano, tá? Porque é o mercado que eu acompanho. E, assim, eu sei que você tem investimento na China e tal, mas eu não tenho como eu falar sobre isso, porque não é uma coisa que eu sei. Okay. E assim, uma coisa que me chocou bastante, eu já tinha essa visão em 2019, quando eu comecei a pensar, a começar a investir no exterior.
que eu achei, falei, olhei para minha carteira, olhei para meus aportes e falei assim, ó, eu acho que está no momento, eu já estou num nível interessante de aporte. Voltando um pouquinho agora para a parte da corretagem, só para falar um pouquinho da corretagem. Quando eu comecei a investir em 2015, eu não aportava mensalmente, porque no salário de estagiário eu não conseguia aportar mensalmente. Eu juntava o dinheiro na corretora para comprar um lote inteiro de uma empresa. Então, porque eu pagava R$ 20 de corretagem, era uma diferença para mim, sim. Tá? Então, a minha capacidade de aporte era uns R$ 300, R$ 400 por mês, mais ou menos, naquela época. Então, assim, eu deixar 5% na mesa a cada compra era muito custoso para mim, sim. E ainda assim, se eu for contabilizar o tanto que eu deixei na mesa com corretagem, foi significante. Na minha opinião, é como se eu estivesse um fundo de investimento, só que eu investindo, entendeu? É basicamente isso. Mas, enfim, isso aí depende muito. Eu estou falando que não é uma coisa que você pode jogar pela janela da conta. Uma coisa que eu achei interessante em relação à parte do Warren Buffett. Eu já pensava que em 2019, que o S&P já estava precificado. E eu via mais opção aqui no Brasil. Por isso que eu mantinha meus investimentos aqui. Falei, tá, vou aguardar uma oportunidade para conseguir começar a aportar lá fora, quem sabe vender um pouquinho aqui e começar lá fora. Uma coisa que me impressionou muito foi quando o Warren Buffett falou que ele não tinha feito nenhuma aquisição durante a crise. Eu falei assim, cara, esse cara que sabe muito do mercado americano, ele não tá achando que é uma oportunidade no momento. Por que eu vou achar? Entendeu? Eu já estava com a cabeça de que realmente não fazia sentido investir naquele momento. Por que eu vou achar que é uma oportunidade no momento se o Warren não chegou a fazer nenhuma compra, inclusive realizou venda, né? Ou seja, ele acredita que o mercado americano não está num patamar interessante. E se você olhar, por exemplo, um estudo que eu vi aqui, que ele considera o seguinte, estimativa de earnings, né, que é a estimativa do lucro das empresas, projetado para 12 meses. Quando foi feito isso? Quando foi feito o estudo aqui, eles chegaram no total que é tipo um PL estimado para o futuro, de 20,4. Esse valor, para você ter uma ideia, esse valor, a mediana desse valor é 15 pontos. Esse valor está igual ao da Tech Bubble. A última vez que esse valor chegou nesse patamar não foi nem em 2008, foi na Tech Bubble, tá? Que esse valor estava em torno de 25 por aí. Então a gente está vendo um momento de alta expectativa da Bolsa Americana, principalmente nas empresas de tecnologia. Longe eu de negar que as empresas de tecnologia são o futuro, tá? O que eu sempre defendo é o seguinte, existem movimentos cíclicos no mercado. E, na minha opinião, o movimento que está acontecendo agora é um movimento de euforia nas empresas de tecnologia. E aqui no Brasil a gente está vendo algo parecido nas empresas de e-commerce, principalmente B2W e Magazine Luiza. Isso na minha opinião, tá? Isso vem acontecendo recorrentemente. Isso acontece sempre, tá? Mais cedo ou mais tarde vai ocorrer uma correção na minha visão. Então, e aí, quem estiver aceitando esse preço, você não é obrigado a aceitar esse preço. Se você quiser, você vai lá e compra. Isso é a estratégia que eu defendo, que eu acho que faz mais sentido, que eu acho que traz mais tranquilidade para o investidor no longo prazo, tá certo? Você fazer compras de boas empresas a preços razoáveis, porque atualmente, você me falar que o Facebook ganhou 50% nesse ano, num ano que a gente tem uma crise global afetando, por mais que a estratégia do Facebook, o business do Facebook não tenha nada a ver com a crise global, porque ele é tecnologia eficiente, principalmente questão de tecnologia, eu ainda acho que é excessivo. Na minha opinião, existe uma dose de euforia aí sim, parecido com outros movimentos que a gente viu no passado. O que eu acho é que ele foi precificado excessivamente. Ele caiu muito e aí ele corrigiu. Porque a ação estava em torno de $200 e foi para 145, cara. Então, assim, eu acho que ela teve uma queda muito brusca e depois o mercado corrigiu pelo medo da pandemia. Então, assim, mesmo corrigindo, ele voltou para os patamares um pouquinho mais agora do que ele já estava sendo precificado antes. Que ele estava sendo $200, agora ele está 230 mais ou menos. Só que, na minha concepção, você tem muito mais opções. Quando a gente fala tech nos Estados Unidos, não são 5 empresas. Você tem uma porrada de empresas de tecnologia. Cara, se você, por exemplo, NVIDIA, todo mundo sabe, quem joga videogame aí tem as placas no computador NVIDIA. E placa de GPU, placa de microprocessadores estão sendo utilizados cada vez mais ao longo do tempo. Então, assim, eu acho que você tem muitas opções excelentes e aí pela Avenue você consegue atingir, mas isso é de cada um, vai de cada pessoa e de cada análise. Eu não posso falar assim, ó, compre isso ou compre aquilo. Porém, mesmo as Big Techs, elas, na minha concepção, elas continuam tendo uma oportunidade
Crescimento muito... Cara, Magalu, o pessoal continua otimista. Tá com PL de 127, velho. Então, assim, e o pessoal continua otimista com a Magalu. E a Magalu nem... Você não pode nem comparar a Magalu com o Facebook ou com o Google. Não dá pra você comparar. São patamares, ou mesmo a Amazon. São patamares diferentes. Então, assim, pela maturidade do mercado e pelas boas opções que você tem lá fora, eu acho que não dá pra ignorar opções mesmo agora. Porque você falou que teve a mesma explosão que teve de agora foi o que teve em 2001 com a Tech Bubble, né? 99 e 2000. Eu tenho um gráfico que eu acompanhei também, que era da Morgan Stanley, vou deixar nos stories, mostrando que esse movimento da Bolsa aconteceu em 99 e 2000, 2008 e 2009 e agora novamente em 2019 e 2020. O mesmo movimento de queda brusca com uma alta. E nos outros cenários passados, a gente teve uma queda brusca com uma alta brusca, para depois, no futuro, ter algum outro evento que vai fazer com que a bolsa caia. Não dá pra gente adivinhar o que vai acontecer, não dá pra você ficar chutando o que vai acontecer ou o que não vai. O que eu acho não dá pra você ignorar excelentes opções lá fora. Seja de customer discretionary, seja empresas de valor que estão bem descontadas, bancos estão bem descontados. Um exemplo, Citibank. Citibank, cara, 0,7 o book value do Citibank. Book value é como se fosse o preço sobre valor patrimonial. Está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Um banco que gera lucro. Então, assim, você tem ótimas opções lá fora. Basta você estudar e achar as opções que são válidas para você. Beleza. Aí a questão de se as pessoas vão realmente estudar. Tem que ver isso também, né? Então você vai ter que ler o quê? As pessoas já não leem os informes trimestrais das empresas brasileiras em português. Será que é justo esperar que as pessoas vão conseguir acompanhar essas empresas lá fora? O cara que falou aí, ó, o cara comparando o Facebook com o Magalu. Cara, você não prestou atenção no que eu falei. O que eu falei é uma questão de euforia nos dois mercados. Eu não estou comparando uma empresa com a outra. Pelo amor de Deus. Acho que ele falou pra mim. Eu acho que ele falou pra mim. Enfim. Enfim, beleza. Mas ainda eu acho que você não comparou, não. Eu não sei se você comparou. Mas beleza. A questão do Citibank, eu acho que é o seguinte. A gente tem bancos também abaixo do book value aqui no Brasil. E se as pessoas conhecem um pouco mais como eles funcionam aqui no Brasil, eu vejo um pouco mais de oportunidade de você investir aqui, nos bancos aqui. Realmente, os financials, né? Nesse estudo ele mostra por setores o que está menos precificado e o que está mais precificado. E o setor de financials é o menos precificado em relação à média histórica dele, né? Ainda assim, ele está acima da média histórica. Mas isso é uma questão também que o Buffett vendeu alguns bancos, enfim, é complicado. O mercado que a gente não está inserido, a gente, querendo ou não, tem que tentar buscar informações de players, assim, que são do mercado, que já estão lá. E um cara que a gente olha muito é o Buffett. Então, se a gente vê uma venda de banco, cara, eu não me sinto confiante para conseguir comprar um banco lá fora, sendo que o Buffett está vendendo vários, entendeu? Tem essa questão também. Assim, não estou falando para você seguir à risca tudo que ele faz, não. É que é difícil você conseguir arrumar um argumento para conseguir ir contra um cara que tem tanto tempo de mercado, que tem analista, enfim. Tanto que quando teve a notícia que ele comprou o IRB, eu lembro que eu fiz, uma semana antes de sair a notícia que ele tinha comprado o IRB, eu fiz um áudio no Telegram. Eu fiz um áudio no Telegram falando que se eu tivesse IRB eu venderia. Assim, coloquei lá, beleza, o pessoal assistiu, enfim, e foi. E aí saiu essa notícia que ele comprou o IRB. Eu falei, cara, puta que pariu, eu falei besteira, velho. Não é possível, mano. Não é possível, entendeu? Então foi ruim pra cacete pra mim, porque eu tava vendo um guru do mercado, um cara que sabe muito, ainda mais no setor de resseguros, que é um cara que veio desse setor, falando, olha, é uma boa compra. E eu tinha acabado de falar que não era uma boa compra. Então, assim, foi complicado essa questão aí. Mas eu concordo contigo, eu acho que a gente não tem que manter nossa cabeça alinhada para um lugar só. O que eu acho que as pessoas podiam fazer é o seguinte, pela minha estratégia, tá? Pela estratégia que eu defendo. Eu não defendo o DCA, eu acho que o DCA, assim, por mais que ele seja muito atrativo, porque você tira o valuation pela janela, então você mantém uma estratégia simplificada de aportes constantes, e no longo prazo, o DCA é comprovado que dá certo. Tá? Então isso aí é fato, vai acontecer, vai dar certo. As pessoas vão conseguir enriquecer com DCA. Isso não tem como argumentar. Mas eu acredito, eu que olho o valuation de empresas, eu que gosto de olhar as expectativas do mercado, eu que gosto de me posicionar em relação a assimetrias, também a questão da alocação eficiente de capital. Eu sempre olho a alocação eficiente. Ah, vai acabar a live. Quer começar outra, cara? Vamos atrás da outra. Ainda mais um pouquinho a outra.
Que aqui é 1 hora, preciso jantar. Nem jantei ainda, velho. Não, vai. Na próxima, vou continuar. Você termina seu raciocínio. Fechando aqui, a gente começa de novo. Fechou. Tá, 10 segundos, 10 segundos. Vamos voltar na outra live. Oi, bota no IGTV esse vídeo aí, não esquece, hein? Fechou. Tamo junto. Até logo, galera. Tamo junto.